seus corações, nem tenham medo. Esse é o texto sagrado, irmãos. Mas me permita dizer assim, que se há algo que me chama a atenção em Jesus, é quando ele transforma coisas que são comuns em coisas especiais. O toque de Jesus transforma aquilo que é natural em sobrenatural. E no caso específico do texto em que nós lemos, quando o texto começa dizendo assim, deixo-lhes a paz, isto aqui é uma forma comum, ou na verdade era uma forma comum, das pessoas ao se ausentarem de um determinado espaço, repetirem essa expressão. É como se alguém estivesse saindo. Se fosse lá de onde eu fui criado na Bahia, eu estou indo, não é? Já estou a caminho, estou saindo, estou chegando. O baiano tem um negócio de dizer que está chegando quando está saindo quando está chegando. É bem diferente lá o povo. Mas o que Jesus diz, na verdade não é nada diferente aquela expressão comum de despedida entre os judeus. Só que no texto sagrado você vai perceber que essa expressão tão comum vai se revestir de um significado sobremodo especial. Quando é que isso acontece, irmãos? Nós precisamos entender que o texto sagrado, ele sinaliza para a chamada paz de Cristo. A paz de Cristo, portanto, irmãos, não tem nada a ver com você, nem com o momento, nem mesmo com o ambiente em que você está vivendo. O texto de João capítulo 14, 27, diz claramente que a paz é uma paz dele, é outorgada por ele. Vou voltar ao versículo 27, vejam a segunda frase, deixo-lhes a paz, e aqui está a diferença. Das saudações que normalmente eram feitas, Jesus diz, deixo-lhes a paz, mas ele acrescenta, a minha paz lhes dou. Portanto, paz, no conceito do verso 27, não tem nada a ver com as circunstâncias que estão à minha volta. A paz não é ausência de conflito, a paz não é prosperidade, a paz não é serenidade, a paz não é o caráter, a alma de alguém que tenha pacificidade como característica do seu temperamento. Absolutamente. A paz do texto de 14, 27, na verdade aponta para a paz que o Cristo nos outorga. E aqui, dois princípios que para mim são preciosíssimos. Um deles é a fragilidade, o outro princípio é o que eu estou chamando aqui, princípio da contramão. Avance só uma vez mais, porque eu queria falar primeiro só sobre o princípio da fragilidade. Eu vou mostrar aqui uma imagem que é, na verdade, o sonho de todo detectorista, sabe? Encontrar uma botija cheia de ouro, irmãos, cheia de ouro. Sabe, esta botija foi encontrada em Londres, embaixo de um teatro. Eles foram fazer uma reforma e de repente viram aquela botija de barro, e quando ela foi quebrada, vejam o que aconteceu. Eu estou vendo olhos de alguns aqui brilhando. Pois bem, isso é o princípio que eu estou chamando de princípio da fragilidade. E o que esse princípio da fragilidade me ensina? Deixe-me fazer o seguinte, esta mesma imagem é usada pelo apóstolo Paulo. Eu não sei se você se recorda, mas ele vai dizer assim, temos esse tesouro, no caso a presença graciosa, poderosa do Espírito Santo de Deus, em vasos de barro. E aí o texto continua, para mostrar que este poder, que a tudo excede, provém de Deus e não de nós. E aí o texto sagrado começa a falar sobre as mais diferentes circunstâncias. E aí diz o texto, de todos os lados somos, leia comigo, pressionados. Aí o texto acrescenta, mas não desanimados. O texto continua dizendo, ficamos perplexos, mas não desesperados. O texto prossegue e ainda diz, somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Eu fico impressionado porque esse é um texto que fala que o servo de Deus, ele vive no limite. O texto parece mostrar que essa gloriosa presença de Deus, esse tesouro que é o Senhor na minha vida, ele estabelece uma diferença crucial. E aqui está, qual a diferença entre, por exemplo, nesse texto, ser perseguido, mas não se sentir abandonado? O que é que faz com que
eu me sinta abatido, mas ao mesmo tempo não destruído. Eu vou lhes dizer, eu creio, sabe, irmãos, que isto tem a ver com o que o texto vai dizer depois. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Quando eu coloquei a imagem da botija, você sabe por que você descobriu que dentro dela estava ouro ou tinha moedas de ouro? Porque a botija foi quebrada. Quando a botija, Roberto, é quebrada, sabe? Quando eu e você experimentamos a fragilidade, é exatamente nesta hora que o poder do Cristo se revela. E o apóstolo Paulo está dizendo, olha, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. E eu vou mais longe, sabe, irmãos? No texto de Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo preso, ele escreve dizendo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Eu creio, sabe, irmãos, que este elemento divisor, como disse há pouco, do se sentir perseguido, do se sentir desamparado, e tudo que nós colocamos ali, essa presença da paz do Cristo em meu coração, é o que faz com que eu e você, nós não venhamos a nos sentir perdidos. E é nesta hora que eu tenho que reconhecer o que o apóstolo Paulo diz. A paz que a gente experimenta em Cristo, ela não consegue ser explicada, irmãos. É o que o texto está dizendo, ela excede o meu entendimento. Eu não consigo compreender. Eu não consigo compreender como servos e servas de Deus, agora mesmo, estão internados em hospitais, sem um prognóstico razoável, sem nem diagnóstico, vivendo uma série de conflitos, mas com o coração em paz. Eu não consigo explicar como é que alguém que sabe que tem uma dificuldade enorme para resolver, consegue ainda levantar-se e encarar a vida. Somente essa paz que excede todo o entendimento é que se manifesta nessas horas, irmãos. E aí eu volto, porque se o texto aqui de Filipenses está falando que essa paz é o que guarda o meu coração, é o que guarda a minha mente, notem que o texto que nós lemos de João 14, 27, o que é que dizia lá? Deixo-lhes a paz. Agora vejam o final: não se perturbem os seus corações, nem tenham medo. Eu gostaria muito, sabe, irmãos, que o Senhor tivesse incluído aqui o meu corpo. Mas o texto não fala do meu corpo. O texto fala do meu coração, o texto fala da minha mente. Se você observar, aqueles que ouviram esta palavra de Jesus, os apóstolos, todos eles morreram martirizados. Mas o que Deus promete guardar, irmãos, é o meu coração, é a minha mente. E aí o texto acrescenta: em paz. Em paz, essa paz que excede todo o entendimento. E eu volto a dizer, sabe, irmãos, é nos momentos em que rachaduras surgem, em que frestas começam a ser abertas, em que a minha resistência é quebrada, é que de fato eu vou revelar quem eu sou, o que penso, que sentimento carrego no meu coração. Por isso o primeiro princípio que trouxe aqui é o princípio, sim, da fragilidade, do outro lado o princípio da contramão. Mas se falei há pouco do princípio da fragilidade, e eu espero que você tenha percebido que a minha fragilidade e a sua fragilidade, na verdade, ela não pode ser usada como um atestado do abandono de Deus. A minha fragilidade e a sua fragilidade é exatamente o espaço onde a misericórdia de Deus e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, se manifesta. Do outro lado está a expressão contramão. Permanece agora somente com a ideia do princípio da contramão. E o que é o princípio da contramão? É simples. Olha no texto sagrado: deixo-lhes a minha paz lhes dou. Aí o texto diz como? Não a dou como o mundo a dá. A paz do Cristo, ela obedece um outro processo. Ela tem uma outra forma de se manifestar. E certamente alguém deve estar se perguntando: mas que mundo é esse? Não a dou como o mundo a dá. Normalmente a gente tem dificuldade em entender o que significa a palavra cosmos, exatamente no Novo Testamento, especialmente no Evangelho de João. Se você for buscar, você vai encontrar teólogos que vão lhes dizer que existem até 7 significados diferentes para a palavra mundo, somente no Evangelho de João. Para simplificar, eu reduzi esses conceitos somente a 3.
De um lado, eu coloco a ideia do universo, depois da humanidade e, finalmente, do sistema. Essas três palavras podem ser o significado da palavra cosmo. Por exemplo, quando o texto fala de mundo, em alguns momentos está falando do mundo como universo criado, a criação de Deus. Sabe, os montes, os rios, os vales, os mares. Por outro lado, há momentos em que a palavra mundo, ela não significa universo, significa a humanidade, as pessoas do mundo. Quando o texto diz que Deus amou o mundo de tal maneira que deu, há certa dificuldade em entender se ali é a ideia de universo ou se ali é a ideia especificamente do mundo enquanto gente, enquanto sociedade. Mas esse terceiro conceito do cosmo como sistema é mais ou menos assim. É a sociedade, sim, mas a sociedade que vive longe da graça, da direção, dos preceitos divinos. E nesse sentido, o mundo passa a ser o oposto do reino. Meu reino não é deste mundo, dos conceitos, dos princípios e dos valores. Nesse sentido, quando a Bíblia diz que Jesus me dá paz, e diz claramente, não é do jeito que este mundo lhe oferece paz, eu preciso imaginar que aqui não tem a ver com o universo criado, não tem a ver com a humanidade, mas com a forma de pensar, com o sistema, com os conceitos, com os princípios e valores deste mundo. A nossa paz é diferente. Não somente porque ela nos foi outorgada por Jesus, mas porque ela obedece um outro conceito. Eu tentei aqui alistar alguns conceitos desse sistema lá no primeiro século. Por exemplo, eu consigo ver aqui, talvez uma oposição ao conceito judaico de paz. A visão judaica de paz tinha a ver com paz com concretude. Paz com riqueza, paz com prosperidade, paz com longevidade. Isso era o shalom. Shalom era gozar de tudo aquilo que a vida pode me oferecer. Então, neste conceito de paz, pode observar, não é essa paz que Jesus está falando. Ele não está prometendo a mim e a você, dizendo, olha, eu lhe dou a minha paz, você será próspero, ainda que alguns púlpitos hoje andem ensinando isso. Você será próspero, você não terá doenças, você será sempre vitorioso. Não é esse o discurso do Cristo. A segunda coisa é quando ele fala da chamada Pax Romana. Eu não sei se você se recorda, mas houve um período na história conhecida como a Pax Romana. Uma forma que o Império Romano encontrou de disfarçar a situação de opressão que todo mundo antigo vivia, especialmente aquele que estava debaixo do cetro de Roma, do poder de Roma. Então eles cuidavam das estradas e protegiam as estradas, respeitavam a religião daquele grupo, daquela etnia que foi dominada, ao mesmo tempo em que apresentava os valores romanos. Tudo isso fazia com que as pessoas tivessem uma ideia de que estavam vivendo em paz, sem guerras, sem conflitos. Essa era a Pax Romana. A Pax que era estabelecida pela espada, pela intimidação, pela presença do exército, pela ameaça da morte, pelos recursos que eram usados pelo império para dominar toda e qualquer província, todo e qualquer povo. Do outro lado, eu ainda tenho a paz da filosofia grega, a paz abstrata, a paz da reflexão, a paz da ataraxia, sabe? A paz, sabe, do estoicismo, da paz do que você se nega aos prazeres do mundo, ou, vivendo a dimensão de Epicuro, se entrega aos prazeres humanos. Por isso, quando Jesus fala de paz, ele não está nem sinalizando a paz judaica, a paz do ponto de vista romano, a paz da filosofia grega, absolutamente. E o que me chama a atenção, sabe, irmãos, é que quando Jesus fala sobre paz, eu fiquei, de uma certa forma, até impactado. Eu fiz questão de ir lá nas concordâncias para procurar a eirene, que é a palavra para a paz no Novo Testamento, e ela não é muito pronunciada por Jesus. Pode procurar. A palavra paz não é repetida por Jesus nos seus discursos. Não é repetida. Não é repetida. E eu fiquei imaginando, a única vez em que Jesus fala diretamente com os apóstolos e fala sobre paz, paz como dádiva dele, é exatamente nesse momento em que eles estão mais fragilizados. Eles estão desconsolados,
eles estão tristes com a palavra de Jesus, dizendo que ele iria partir. É nesta hora que Jesus fala de paz. Isso não lhe parece estranho? É como se eu lhe dissesse: olha, você só vai entender o que significa paz quando você passar por um conflito, quando você passar por uma dor. Você só vai entender o que é que significa essa paz que excede todo o entendimento, quando todas as suas muletas, aquilo onde você se apoia para continuar equilibrado nesta vida, elas caírem uma após outra, e você depender unicamente de um Deus, que excede todo o meu entendimento, quando me concede paz. Ah, meus irmãos, e aí alguém pode perguntar: mas finalmente então, como é que Jesus me dá essa paz? Eu vou lhe dizer. Eu saí buscando as poucas referências, especialmente do Evangelho de João, a esta coisa de paz. E sabe o que foi que eu percebi? Que quando Jesus me diz assim: a minha paz vos dou, é a garantia de que Ele se levantará em minha defesa. Sabe onde foi que eu vi isso, irmãos? Eu não sei se você se recorda no momento em que aquela mulher quebrou o vaso de alabastro e ela começou a ser criticada. No Evangelho de João, no capítulo 12, versículo 7, sabe o que é que Jesus faz? Ele se levanta em defesa daquela mulher e diz assim: respondeu Jesus: deixe-a em paz, que o guarde para o dia do meu sepultamento. Eu fiquei tão feliz quando eu li isso, irmãos, que eu não preciso responder. O Deus que me concede paz está me dizendo: olha, eu darei a resposta, eu vou me levantar. Eu sei que você está sendo alvo de crítica, eu sei que você está sendo pressionado, eu sei que você está vivendo sob medo, eu sei que pessoas estão se levantando, mas deixe, eu vou responder. Fique em paz, fique em paz. E aí Jesus olha para aqueles que estão naquela casa e olha para aquela mulher e diz: deixe essa mulher em paz. Deixe esta mulher em paz. Continuei a ler o Evangelho de João e sabe o que é que percebi? É que quando se trata de paz, a palavra do próprio Cristo, a sua palavra, alimentará a minha alma. Veja se não é isso. Ele, no capítulo, não mais no capítulo 14, mas no capítulo 16, verso 33, eu acho que você se lembra do texto. Jesus diz assim: eu lhe disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Então, observe, não é se eu vou ter, a questão é quando. Porque o texto está dizendo: eu serei afligido. Aí ele continua: contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Volte para o slide anterior, por favor, por gentileza. No slide anterior. Se você observar, Jesus está associando a minha experiência de paz àquilo que ele disse. Paz a gente obtém pelas palavras do Cristo. Sabe onde é que está o meu celeiro de paz? Sabe onde é que eu posso encontrar paz? Meu Deus, quantas vezes você esteve aflita? Você esteve aflito, abriu a palavra, leu um dos salmos, e aquilo parecia entrar no seu coração como uma espada de dois gumes. Sabe aquele martelo que esmiuça a pedra? Sabe aquela palavra de consolação, aquele deleite em Deus? A minha paz e a sua paz, ela é alimentada pelas palavras do Senhor, pelas palavras do Cristo, meu irmão. E ainda continuei a ler o Evangelho de João, me perguntando: sim, mas o que significa essa paz que ele está me oferecendo? Eu posso lhe dizer que ele irá ao meu encontro, ele irá ao seu encontro. Normalmente, quando a gente não está em paz, uma das coisas que normalmente acontece é o isolamento. Não quero ver ninguém, eu não estou com um coração bom hoje, a nossa fobia social aumenta, não é? A gente não quer ver absolutamente ninguém, a gente se tranca, diga que eu não estou, sabe, eu não quero ver ninguém agora, a gente acaba se descuidando até de si mesmo. Mas aí eu fui para o texto sagrado, e sabe o que é que eu descobri? Há dois momentos em que isso acontece, lá mesmo no Evangelho de João, no capítulo 20. Então os discípulos, reunidos a portas trancadas por medo dos judeus, aí o texto diz assim, que Jesus entrou, pôs-se no meio deles e disse: paz seja com vocês. Passado um tempo, passado uma semana, capítulo ainda 20, versículo 26, ele faz a mesma coisa. Agora Tomé está dentro do grupo, mas continuam trancados.
Se eu lhe disser que ainda que você feche a porta para que ninguém entre no seu quarto, há alguém que entra pela porta do seu quarto mesmo quando ela está fechada? Entra pela janela do seu quarto mesmo quando ela está fechada? Aí o texto sagrado diz que Jesus, ele penetra aquele lugar e a palavra dele naquele momento, ainda que seja uma saudação comum, se reveste de um significado tão especial. Ele olha para os discípulos e diz o quê? Paz seja convosco. Paz seja convosco. Não há lugar onde eu me esconda que Deus não possa penetrar, entrar para me dizer: paz seja convosco. Não há lugar, irmãos. É por isso que quando nós falamos de paz, quando eu estou lhe dizendo que há uma promessa de paz, quando eu estou lhe dizendo que a palavra do Senhor vai alimentar essa perspectiva de paz, quando eu estou lhe dizendo que você não precisa se inquietar, porque Deus vai dar a resposta àqueles que estão se levantando contra você, quando eu lhe digo que a paz de Jesus é diferente da paz deste mundo, não é a paz do confortável, não é... Aliás, hoje quando eu gravei a mensagem sobre paz, eu disse, olha, quando Jesus fala de felicidade, ele não diz que felicidade ou que feliz é aquele que está se sentindo em paz, ou aquele que está usufruindo, vivendo um momento ou um tempo de muita prosperidade, de muita tranquilidade. Jesus diz que feliz é aquele que assume o papel de pacificador. Como pastor, algumas vezes eu já tive que assumir este papel. Sabe, intermediar conflitos. Gente, se há uma coisa complicada nesta vida, é desejar ser um pacificador. É por isso que a maioria dos mortais hoje diz, eu não vou me meter nessa história. Por quê? Qual é normalmente a explicação que a gente dá? Porque senão vai sobrar. Os irmãos, a gente nem ensaiou, não foi, gente? E os irmãos sabiam cada palavra para completar esta frase. Porque ser pacificador não é escolher o confortável. Não é escolher o confortável. Ser pacificador, às vezes, é ser alvo do juízo. Desta parte, daquela parte. Ah, mas eu vou ser um pacificador. Aí você entra numa dificuldade de relacionamento com alguém, mas como você decidiu ser um pacificador, aí você vai precisar abrir mão, vai precisar renunciar, vai precisar dizer, olha, vamos fazer então do seu jeito. Por quê? Porque você escolheu primeiro viver em paz. Para você a paz é o valor mais extraordinário, mais importante. Às vezes a gente pede até perdão por aquilo que não fez. A semelhança do que aconteceu com Abigail, quando ela vai pedir perdão a Davi por coisas que ela não fez. Quem fez foi o marido dela, foi o Nabal. Mas ela chegou lá e, perdoe-me, eu não vi, tua serva não viu. Se eu tivesse visto, eu tinha feito alguma coisa. Aquela mulher escolheu viver em paz. É por isso que hoje eu vim aqui lhe dizer que esta paz que excede todo entendimento tem nome, atende pelo nome de Jesus de Nazaré. Eu sei que nós todos estamos vivendo momentos muito difíceis e complicados. Se eu pudesse me sentar com cada um de vocês, provavelmente eu iria ouvir as mais diferentes histórias. Histórias de vitórias, mas também de muita dificuldade, de muita dor. Eu hoje entrei aqui e logo fui procurado para orar pela vida de Maura, que está internada. E a pessoa não, pastor, e fazia sinal. Eu percebia claramente que havia uma angústia no coração daquele homem. Por isso eu quero insistir com você. Às vezes a gente está, como diz o apóstolo Paulo, sabe? Pressionado. Tem alguém pressionado aqui? Deixa eu lhe dizer, a paz do Cristo, ainda que você esteja pressionado, não vai permitir que você fique desanimado por causa disso. Quando a gente fala de desânimo, é sem ânimo, não é assim? Ânima quer dizer alma, é desalmado, é sem fôlego, é sem eu. A Bíblia está lhe dizendo que a paz de Cristo não vai permitir que isso aconteça comigo ou com você. Você lembra que eu falei sobre perplexo? Não sei o que eu vou fazer. A perplexidade aqui é a ignorância em relação ao futuro. E agora? Sabe aquele momento que você pergunta, meu Deus, e agora?
Aí o texto diz, olha, perplexo, mas uma coisa eu vou lhe dizer, desesperado não. Porque a paz de Cristo na minha vida não vai permitir que essa perplexidade se transforme em desespero. Aí você vai me perguntar, tá certo, pastor, mas então por que Deus me deixa viver essa perplexidade? Você já aprendeu que é exatamente nessa fragilidade que esse vaso de barro revela o tesouro que carrega dentro do coração. Porque o meu não desespero é pela paz que eu encontro em Jesus de Nazaré, irmãos. Você lembra-se da ideia de alguém perseguido? Aí o texto diz, perseguido, sim, mas abandonado, não. Sabe qual é a diferença entre um homem que está sendo perseguido e um homem e uma mulher que não se sentem abandonados? A paz do Cristo. A paz do Cristo. Porque quando eu estou em paz, sabe o que é que Cristo faz com perseguidores, irmãos, do povo de Deus? Transforma o perseguidor em apóstolo. Transforma o perseguidor em perseguido. Transforma o perseguidor em meu irmão. Tem coisa mais preciosa do que isso? A gente só vence o inimigo quando consegue transformá-lo em irmão. Caso contrário, essa perseguição ela vai continuar. Mas eu quero lhe dizer que a paz do Cristo, ainda que você esteja sendo perseguido no seu ambiente de trabalho, dentro de sua casa, dentro de igreja, no exercício de um ministério, Cristo é a sua paz. Lembra que eu falei sobre gente abatida? Aí Paulo diz assim, abatido, mas não destruído. Abatido, sim. Quantas vezes você se sente abatido, hein? Por que estás abatida, ó minha alma? Quantas vezes a gente se sente assim abatido? Alguém pergunta, e aí, o que é que foi? O que é que está acontecendo? Você pode dizer, é porque eu estou me sentindo abatido. Mas se a pessoa lhe perguntar, destruído? Não, você não entendeu bem. Abatido sim, mas destruído? Não. Porque a paz de Deus, que excede todo entendimento, eu carrego na minha alma e eu sei que o meu Redentor vive. Lá estava aquele homem, meu Deus, perdeu tudo, perdeu coisas, perdeu gente, perdeu saúde, mas ele dizia isso, né? Eu sei que o meu Redentor vive. Eu sei que o meu Redentor vive. Está vendo essa paz? Ela está à minha disposição e à sua disposição. Está ao alcance da oração. Está ao alcance da leitura da palavra. Está ao alcance da adoração. Está ao alcance da comunhão com o povo de Deus. Não permita que a sua paz seja arrancada de você, destruída absolutamente. Não permita. Você tem um Deus, e dele emana a minha paz e a sua paz. Eu quero terminar somente com uma frase: paz seja convosco. Paz seja convosco. Feche seus olhos, e se seu coração está vivendo assim no limite, peça a Deus que lhe dê paz. Que lhe dê paz. Senhor, nós todos agora estamos te pedindo a mesma coisa. Que essa paz, que excede todo entendimento, domine os nossos corações e as nossas mentes, Pai. Que o controle da nossa maneira de pensar e da forma como sentimos venha da paz que excede todo entendimento. Se há alguém aqui, Senhor, se sentindo perseguido, se sentindo abatido, faz com que este homem, esta mulher possa vislumbrar, experimentar, declarar que há paz em Cristo Jesus. Ajuda-nos nisso, Senhor. O mundo tem sido muito cruel com as nossas famílias, com os nossos filhos, ambiente de trabalho. Nós encontramos refúgio em Ti. É do Senhor que nós queremos receber a paz. Ouve-nos, Senhor. Ouve a nossa oração. Em nome de Jesus. Amém e amém.